Nós voltamos a falar aqui de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde está terminando a 10ª Work Week, a convenção das afiliadas AM, FM e também Pan News da Jovem Pan. Aqui, durante todos esses últimos dias, foram discutidos diversos temas, principalmente a inovação do rádio e a transformação do rádio em multiplataforma. E também quem compareceu, esteve por aqui, foi Rafael Renzel, jornalista, ele que esteve no avião da Chapecoense naquela tragédia que matou praticamente todos os ocupantes, e ele foi um dos sobreviventes. Ele contou a história, uma história de superação. Todos nós que passamos, cada pessoa reage, na verdade, de uma maneira diferente a determinados problemas, né? Nós estivemos envolvidos, né, nessa maior tragédia do esporte mundial. Porém, eu acho que se eu receber essa segunda chance, essa oportunidade, tem que fazer valer a pena. Mas tem que fazer valer a pena na transformação de outras pessoas que, de repente, têm um problema que é muito menor do que aqueles que as famílias estão passando, né, que perderam seus entes queridos, que nós, como sobreviventes, também passamos gradualmente até a gente voltar a ter uma vida normal, se é que a gente vai ter uma vida normal, né, por conta de tudo que aconteceu. Então, o poder é transformar. Nós temos que transformar, contar a nossa experiência, mas não para que as pessoas se lamentem, poxa, veja bem e tal, não. Que impacta na vida das pessoas, porque nós hoje, graças a Deus e à medicina e aos médicos, as pessoas do pensamento positivo, nós temos uma vida normal, mas nós precisamos que essa nossa experiência seja levada a outras pessoas para que também a gente atinja o coração de muitas pessoas que estão precisando nesse momento. Como é que tem sido essa troca de você com o público durante as palestras que você tem? Eu acho que o assunto por si só foi muito midiático, né? E por conta de ter acontecido tudo isso, né? A própria Chapecoense era bem a história de um brasileiro que deu certo, né? Que saiu de baixo, que foi lutando, galgando seus espaços até encontrar a possibilidade de uma final de um título, que nos tiraram isso, né? Nos tiraram depois, obviamente teve o fair play, né, do título da Copa Sul-Americana, mas nos tiraram essa possibilidade de vibrar, de fazer a nossa torcida feliz, né? Então, quando a gente conta essa história, é óbvio que emociona as pessoas. Mas a história para aqui, ela tem um resultado, ela precisa que as pessoas entendam como foi muito difícil para todos e como é para muita gente, mas que é possível dar o primeiro passo para frente e depois seguir caminhando, né? Então a gente nota, eu me emociono quando vejo as pessoas de repente chorando, né? Aqui mesmo, né, as pessoas se emocionavam, choravam pelas narrações, né, ou pelas histórias que a gente contou, que eu sempre coloco em primeira pessoa essa história, porque é a minha vida que está sendo contada ali a partir daquele momento. Mas o mais importante é que as pessoas se impactem com a minha história, mas que levem para a vida delas, né? Eu acho que isso é o mais importante, saber que é possível acreditar, que quando se acredita é possível acontecer, porque se você não acreditar, já é o primeiro passo para dar tudo errado. E eu não sou uma pessoa para dizer que vai dar errado, eu sou meio copo cheio sempre, muito mais depois que tudo que aconteceu. Como é que foram os momentos durante a tragédia, né, desde o acidente, e como é que você está vivendo esta segunda chance? Não, assim, foi muito, no início foi muito, digamos assim, de incertezas, né? Primeiros dias, quando você acorda, você vê que tudo se perdeu, né? Mas quando você lembra que aqueles colegas mais os jornalistas e amigos que nós tínhamos, né, que eram muito proativos, que eu tenho certeza que se tivesse a segunda chance, a oportunidade, estariam fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Então você consegue lembrar deles com carinho. Eu não consigo lembrar de nenhum momento triste desses caras aí, nenhum momento. Eu só vejo alegria, descontração, narração, a categoria desses caras, seja da mídia nacional, seja da mídia local, né? Então, foi doloroso no início, mas eu tinha que dar um passo para frente. E aí vem a reconstrução, a superação, o primeiro jogo, o primeiro encontro com as famílias, né, as primeiras entrevistas, para tentar tranquilizar o coração daqueles que sofrem ainda com a perda. Tranquilizar do ponto de vista de dizer que ninguém sofreu, que muitos estavam dormindo, outros achavam que era procedimento de pouso normal, as luzes que foram diminuídas da cabine. Então esse é o nosso projeto, né? Essa é a nossa intenção. E não deixar de sorrir. Nós não estamos sendo arrogantes por sermos sobreviventes quando a gente sorri em público. A gente está agradecendo pela vida que Deus nos proporcionou mais uma vez e que isso possa envolver demais pessoas. Então, tivemos a dor, tivemos o processo de reconstrução e agora nós estamos vivendo nossa vida já há um ano aí, jogando futebol, praticando esporte, comendo do que pode ser, apesar de aumentar o peso, mas feliz da vida com essa segunda oportunidade que nós tivemos também.
Como é que foi o momento da queda? Você sentiu que o avião ia cair? Como é que foi isso? Não, é que assim, quando os motores desligaram e eu ouvi o motor desligar, né? O último motor, né? Porque foram 4 motores que desligaram e todos não ao mesmo tempo, né? Um foi diminuindo. Nós ficamos sem saber o que estava acontecendo. Eu particularmente, né? Mas eu imaginava que era uma pane momentânea, que tudo voltaria a dar certo, né? Porque quando desligou os motores, quando as luzes se apagaram, o avião não caiu, não desceu as máscaras de oxigênio, nada. Ele continuou planando, ligado e desligado. Então eu sempre acreditei que iria acontecer alguma coisa positiva naquele momento, que o avião de repente ia retomar os motores. Mas não foi isso que aconteceu, batemos a 280 km por hora e depois de algum tempo acordei no meio do mato e aí começou todo o processo de resgate, né? De superar toda aquela adversidade do frio, da chuva, mas Deus foi muito poderoso na nossa vida. Nós somos nem melhores nem piores do que aqueles que se foram, mas por algum motivo a gente ficou e a gente tem que fazer valer a pena. E antes do voo você chegou a trocar de lugar? Como é que foi isso? Sim, troquei 4 vezes de lugar, né? Porque era um voo fretado e sentei logo na frente, mas aí como a delegação da Chapecoense preferiu ficar ela e a comissão técnica, enfim, até a metade do avião nós fomos lá para trás, né? Então eu troquei 4 vezes de lugar e fiquei no banco do meio, né? Na última vez. Não se sabe, né, o que iria acontecer se eu tivesse sentado lá na frente, enfim, né, a gente não pode nem fazer conjecturas a respeito disso, né. Mas foi uma viagem que tinha tudo para ser uma viagem mais feliz das nossas vidas, né. Cansativa, porém de uma final de competição sul-americana e nos tiraram isso, né. Então realmente a gente fica muito sentido por quem se foi também. E nessa última vez você trocou, você iria no corredor, né? Eu queria ficar no corredor para dar uma esticada na perna, né. É alto. Tem 1,90 m de altura, enfim, né. Mas aí, uma brincadeira de um colega nosso, acabou me colocando no banco do meio, porque o mestre ele sentado no corredor, enfim, e eu fui para o banco do meio. E quem é da imprensa sabe que nós passaríamos horas conversando sobre tecnologia, sobre televisão, sobre rádio, né? E nós estávamos conversando sobre isso, até o momento que se apagaram tudo, né? E veio a queda e a gente perdeu 71 pessoas, né? O piloto mais 70 pessoas. Para finalizarmos, qual a mensagem que você deixa de tudo isso? Eu acho que primeiro, na questão do rádio aqui que a gente está falando, né? Fico muito feliz da Jovem Pan me convidar para estar aqui. O rádio é um poder de transformação muito forte na vida das pessoas, né? O rádio você precisa ter apenas a audição, você pode fazer qualquer coisa ouvindo o rádio. É um veículo de comunicação que mais se aproxima de todas as classes sociais. E é um veículo de comunicação que pode mudar a vida das pessoas. Inclusive, nós temos programas de rádio que a gente alerta as pessoas para determinados perigos em rodovias. Isso só o rádio pode fazer ao mesmo tempo que as pessoas estão fazendo outras coisas. Então, eu sou muito motivado pelo rádio. E para o geral, é ser motivado, acreditar sempre, né? Saber que o outro dia, hoje, até tem um ditado que diz, até a noite mais longa vai terminar, né? E se você não conseguir resolver seu problema sozinho, procure amigo, procure a família, procure grupos. A gente tem sempre uma segunda chance na nossa vida, independentemente do acidente ou da tragédia que a gente vive. Aí, portanto, a participação de Rafael Renzel contando toda essa história de superação e também de motivação, ele acaba até levando esse exemplo para outras pessoas, ele que teve uma segunda chance na vida e agora vai passando esta mensagem e passou também aqui para as afiliadas da Jovem Pan, lembrando que a Work Week teve muitos debates, palestras e também um clima de bastante confraternização e descontração. Nós saímos aqui de Balneário Camboriú e voltamos aos nossos estúdios na Avenida Paulista.